Olá, sexto ano! Bem-vindos à nossa aula de número 5, revisão do conteúdo, apostila 1, instrumentos de astronomia, na página 16. Então, vamos lá. Nessa parte da apostila, traz uma linha do tempo em relação à corrida espacial, as viagens que foram feitas, as descobertas e os descobridores, né? Então, como a gente já conversou antes, a ciência é uma somatória de todos os pensamentos, então é uma mutação, é uma dinâmica constante, um ajuda o outro a atualizar. Então começou o registro que a gente tem, começou com Galileu Galilei, que criou a luneta. Com a criação da luneta, ele conseguiu identificar satélites naturais, ele conseguiu observar Júpiter e fez outras descobertas importantes. Depois, em 1781, o Herschel foi o cara que construiu o primeiro telescópio, um dos mais importantes telescópios, e conseguiu observar Urano, tá? A olho nu. Depois, o Johann Gale, ele usou o telescópio de Berlim e foi ele que avistou Netuno. Por isso que na atividade da página anterior faltam planetas no mapa de heliocentrismo, porque eles só foram descobertos 100, 200 anos depois, tá? Depois, em 1930 já, foi criado primeiro o super telescópio Hubble, que é fixo no planeta Terra, e daqui eles fizeram observações e identificaram outras galáxias. Olha a potência desse super telescópio. Depois, em 1957, a União Soviética, que hoje a gente chama de Rússia, lançou o primeiro satélite artificial que fica geoestacionário, que é a Sputnik, e ela que faz os levantamentos de dados da superfície do planeta Terra, tá? Depois teve o lançamento de uma espaçonave, a Sputnik 2, que levou a cadela Laika no mesmo ano, levou a cadela Laika para o espaço. Foi mandado um cachorro para poder ver quais são os danos que ia acontecer no corpo, se não ia ter problema de explosão no lançamento, né? O medo de não conseguir. Depois disso, em 1961, a União Soviética mandou o russo Yuri Gagarin e foi ele que disse a famosa frase: "Nossa, a Terra é azul. Maior parte do planeta formado por água reflete com a luz do sol no espaço na cor azul, assim como a piscina, né?" Depois, em 1963, a primeira mulher também russa, a Valentina Tereshkova, ela foi a primeira mulher a ir para o espaço. Depois de 8 anos que o Yuri Gagarin foi, os Estados Unidos mandou um foguete chamado Apollo 11, ele aterrissou na Lua e esse cara aqui, o astronauta Neil Armstrong, foi o primeiro cara que pôs o pé na Lua, e tem aquela imagem da sola da bota, né? Dizendo é um pequeno passo para a humanidade, mas é um pequeno passo para o ser humano, mas um grande salto para a humanidade, né? Depois disso, na página 17, veio a sonda Pioneer, que ela tirou fotos de Júpiter. Ela foi lançada em 1972 e ficou batendo foto até 2003. Depois, se eu não me engano, ela colidiu com um meteoro e acabou. Daí os Estados Unidos lançou a Voyager 1 e 2, que estudou o planeta, o sistema solar, alguns planetas, né? Aí, em 1985, vem o primeiro satélite brasileiro, que é o BrasilSat.
É esse Brasilsat que começou a fazer a telecomunicação para a gente por meio de satélite. Depois, em 1990, os Estados Unidos mandam uma sonda vai fazer sondagem, vai investigar. A sonda Magalhães foi para Vênus e conseguiu mapear a superfície, assim como fez a Sputnik no planeta Terra. Eles fizeram a Magalhães em Vênus para poder sondar e ver se tinha água, porque a busca do ser humano é por água líquida. Porque como estão destruindo o planeta Terra, eles estão procurando outro planeta que a gente possa habitar. E o elemento fundamental para a existência da vida é a água em forma líquida, certo? Então, depois foi lançado, em 1995, foi lançado o primeiro telescópio espacial. Então, presta bem atenção, este telescópio Hubble fica no planeta Terra. E esse telescópio aqui, ele também é Hubble, só que ele é espacial. E o alcance dele é bem maior e ele ainda continua viajando. Aqui tem um QR Code com um vídeo que vocês vão ver a respeito, umas fotos e a história do Hubble, tá? Depois, em 1997, esse robozinho aqui, ó, é brasileiro. Quando esse robozinho pisou em Marte, ele abria numa cápsula e tocava a música Ô Coisinha Tão Que Bonitinha do Pai, porque era uma invenção brasileira, tá? É a sonda Mars Pathfinder, e é ela que fica rodando lá em Marte, fazendo as imagens, catando material, movido a energia solar, óbvio, porque não tem como ir carregar os equipamentos, então é tudo com placas fotovoltaicas. Depois, em 2004, presta atenção nessa informação, em 2004 foi criado o maior telescópio da América Latina. Está localizado no Paraná, no país Chile, e ele é um dos mais potentes. Ele está num deserto. E é ele que bateu foto de um planeta fora do sistema solar. Por que a professora está falando, presta atenção nisso? Porque a atividade da Folha é relacionada a isso. Depois, em 2009, começou o turismo espacial, sem fins científicos, apenas para lazer. É o cara da SpaceX, né? O cara da SpaceX é um bilionário, está construindo foguetes retornáveis para começar o turismo. E agora, para você completar aí na sua apostila, em 2020, eles conseguiram achar água em Marte, só que ela está congelada. E agora mandaram outra sonda para lá, um outro robozinho, para buscar bactérias, fungos, vírus, algum tipo de vida em Marte, tá? Lição de casa deste capítulo aqui é fazer uma pesquisa. Você vai pesquisar a respeito do Observatório de Paraná. Eu quero saber, né? Vai me escrever no caderno, fazer uma pesquisa. Aonde fica esse observatório? Por que foi escolhido este lugar? O que esse observatório já descobriu de importante? Quando foi inaugurado? A importância dele para a astronomia. E se você quiser, ainda pode procurar imagens relacionadas ao assunto. Continuando virando a folha, nós temos então aqui os movimentos que são realizados pelos corpos celestes, né?
Então, nós temos 2 tipos de movimentos realizados. O primeiro movimento que a gente vai estudar se chama rotação. Rotação é o movimento que o corpo celeste realiza em torno dele mesmo, em torno do próprio eixo de rotação, tá? A maioria dos corpos celestes possui rotação. Então, o que acontece? Acontecem fenômenos, acontecem consequências desses movimentos. E uma das consequências da rotação do planeta Terra é o fenômeno dia e noite, tá? Então, o que acontece? A face do planeta que está voltada para o Sol fica iluminada, enquanto a face que não está voltada para o Sol fica à noite, tá? Atividade prática, se você quiser fazer, você pode pegar bola, você pode pegar bexiga, balão de aniversário, você pode pegar um utensílio da cozinha, um bowl, se você souber o que é um bowl. Um bowler é aquele pote arredondado, mais ou menos assim, ó, que você consiga fazer a face de um dos planetas, né, do corpo celeste, porque ela é arredondada. Então, o que você vai fazer? Tem que pedir ajuda para alguém, porque alguém tem que ficar responsável pelo Sol, enquanto a outra pessoa pode ficar responsável pela Lua, tá? E daí o que você vai fazer? Você vai colocar a fonte luminosa em um canto da tua apresentação, dos teus objetos, e vai ver o que acontece com este globo aqui, ó. Pode ser uma bola do teu irmão, tá bom? Uma bola sua. Bota a bola em cima da mesa, pede para alguém te ajudar. Aqui faz uma bolinha de papel e presta atenção o que acontece em relação à iluminação, tá? Depois você vai contar para mim. Na página 20, a gente tem aqui a questão das sombras, que era o Gnomon. Olha que nome lindo, né? Também conhecido como relógio de sol. Como é que funciona? Qual é o princípio de funcionamento de um Gnomon? O Gnomon, você pode fazer só metade de uma esfera, tá? Nessa metade da esfera, você tem que fazer marcações de 13 em 13 graus, desde as 5 da manhã até as 8 da noite. Isso aqui, porque no hemisfério norte tem 16 horas de iluminação. Nós moramos no hemisfério sul, o nosso é diferente. Às 5 da manhã tá escuro e às 7 da noite também já tá escuro, tá? Então, você marca de 13 em 13 graus com a ajuda do transferidor, É transferidor aquele que marca os graus? Vou ter que investigar. É transferidor, sim. De 13 em 13 graus, com a ajuda do transferidor, você marca e daí você tem que colocar um objeto na vertical. Aí, você tem que posicionar este objeto no sentido que gira o Sol, de leste para oeste, com a frente voltada para o sul. Senão você não vai ter a sombra do palito, tá? E daí, conforme o Sol for se movimentando, vai criando diferentes sombras, e cada uma dessas sombras é 1 hora do dia, tá? Curiosidade.
Você já se perguntou por que que as pessoas lá da China, do Japão, não caem do planeta Terra? Você já se perguntou por que que se o planeta está girando, o mar não vazou do planeta Terra? Pois então, quem descobriu isso foi esse lindo aqui, ó, chamado Isaac Newton. Na Itália, é muito comum as pessoas dormirem depois do almoço. E o nome disso se chama siesta. Aquela sonequinha depois do almoço, né? Comida muito pesada, comida muito gordurosa, o sol muito forte. E naquele período medieval, naquele período ainda das navegações, não tinha lugares para você tirar uma siesta. Então ele estava no palácio, ele trabalhava no palácio porque ele era um cientista, ele fazia parte da academia de ciência. Então ele foi dormir, descansar embaixo de uma árvore. Esta árvore era uma macieira, como diz a lenda da história. E daí, em 1687, Isaac Newton, deitado embaixo da macieira, uma maçã caiu na cabeça dele. E ele acordou brabo, irritado. E ele se perguntou, por que que a maçã veio para baixo, direto para minha cabeça? Por que que essa maçã não foi pro lado? Ou por que que essa maçã não foi para cima? E daí ele começou a jogar as coisas para cima e a observar que tudo vinha em direção ao planeta Terra, ao centro do planeta. Então, ele escreveu uma teoria a respeito da ação da força da gravidade. Depois que ele escreveu esta teoria, também na mesma época, já vou mostrar para vocês aqui no livro que eu separei para vocês, foi descoberta a questão da Terra ser redonda, tá? Através desse estudo aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, foi comprovado que a Terra era redonda, tá? Agora eu vou mostrar para vocês, nesta parte da aula chamada Formato da Terra. Nossa, olha só, todo mundo enxerga a Terra redonda, né? Todo mundo diz que a Terra é uma bola. Vou mostrar para vocês que não, que ela tem um formato de pera. Naquele mesmo livro que eu já usei antes, aqui, na página 16 tem qual o tamanho da Terra. Então, olha o que aconteceu, como eles conseguiram provar no século 4 antes de Cristo, tá? Já era estudado, já era pensado. Ah, cadê o nome do cara? Que o nome do cara é bem diferente. Erastótenes. O Erastótenes trabalhava numa biblioteca em Alexandria, certo? Aí ele viu que ao meio-dia, diz aqui em algum lugar do livro, que ao meio-dia ele percebeu que a sombra da biblioteca era esta. Aí ele viu que a sombra projetada de uma haste vertical ao meio-dia na sua cidade era mais longa do que a haste feita na cidade de Siena, que ficava a 920 quilômetros de distância uma cidade da outra. Se a Terra fosse plana, as sombras teriam que ter a mesma medida, não importando a distância das cidades. Então, ele fez
mediu a diferença do ângulo aqui. Se eu continuar esse traço aqui reto, se eu continuar esse traço aqui reto, vai formar um ângulo. E ele mediu a haste feito desse ângulo e, consequentemente, ele calculou que a Terra era uma circunferência e que esse cálculo que ele fez dava 7,2 graus, ou seja, 1/50 de um círculo. Então aqui já começava o estudo da Terra ser redonda. Acontece que, com a força de rotação do planeta Terra, acaba puxando o Polo Norte numa força centrípeta igual a da máquina de lavar roupa e acaba fazendo um afundamento no Polo Sul. Então, se você for ver, né, de verdade, pegar uma nave espacial e for lá longe, bem longe, você consegue verificar que tem 14 metros. Não é nada, né, gente? Cientificamente falando, do tamanho do planeta não é nada. Mas que existe, existe. E no Polo Sul, um afundamento de 24 metros, tá? Esse aqui eu trouxe de curiosidade para vocês poderem entender como a ciência é dinâmica, desde quando se calcula, o quanto se calcula. Aqui o livro ainda diz, ó, uma esfera imperfeita, tá? A Terra mede 40.000 quilômetros no Equador e 40.008 nos polos, tá bom? Continuando a nossa aula, já vimos que o formato da Terra, desde a antiguidade, é estudado e eles sempre acharam, existe, né, essa teoria da Terra ser achatada, ser plana. E aqui, ó, Pitágoras, também no século VI, aqui, ó, antes de Cristo, dizia que ela tinha um formato esférico. Então, o que faz com que os corpos não caiam? O que faz com que o mar não vaze, né? A força da gravidade que atua sobre a superfície dos corpos terrestres, o movimento de rotação que produz a força de gravidade, tá? E o que acontece dela ser um formato de pera é que a força da gravidade é menor nos polos, tá? Então, por isso que ela faz aquele formato. A Terra tem um formato esferoide e achatado, arredondado, chamado geoide. Esse formato de achatamento nos polos e outras irregularidades, como as cordilheiras, as montanhas, os abissais marinhos nas profundezas, né? Isso tudo são evidências da movimentação da crosta e da formação do planeta. Quando a gente vê um navio se afastando no horizonte, a primeira coisa que a gente vê é o casco desaparecendo, tá? Uma das constelações que guia a gente por todo o hemisfério sul é o Cruzeiro do Sul. Outra curiosidade é que a Ursa Maior, ela só dá para ver lá no hemisfério norte, lá nos Estados Unidos, no Japão, na Europa. Outra curiosidade,
A sombra dos objetos iguais colocados em cidades diferentes apresentam comprimentos diferentes. Acabamos de ver isso no nosso livro. A primeira fotografia do planeta Terra foi tirada em 1946, depois da Segunda Guerra Mundial, quando o foguete foi com uma câmera fotográfica preta e branca, mas ela já revelou a curvatura do planeta Terra. Consegue observar aqui na imagem a camada atmosférica? Você consegue observar essa circunferência que acompanha o planeta? Então, depois de tudo isso visto, temos exercícios para fazer. Então, as conexões que a gente tem que fazer. O formato da Terra, relacionado ao movimento de rotação, e o fenômeno dia e noite, tá? Olha a questão agora de fuso horário. Os horários e os atletas. A sede das Olimpíadas de 2008 foi Pequim, na China. Só que os brasileiros que foram participar, eles tiveram que fazer uma adaptação do corpo por causa do relógio biológico. Alguém já ouviu falar o que é o relógio biológico? É que você está acostumado a acordar de dia e a dormir de noite. Quando você viaja para um lugar com mais de 11 horas, o teu corpo fica maluco. O teu corpo não entende o que é dia e o que é noite, porque você muda a face do planeta que você tá. Então, o teu corpo tá achando que são 8 horas da manhã no Brasil, enquanto na verdade são quase 8 horas da noite na China, porque ele está dando exemplo aqui das Olimpíadas, né? Então, você tem que fazer uma reorganização do relógio biológico, e é por esse motivo que os atletas viajam antes das competições e nunca um dia antes ou no dia, né? As Olimpíadas, elas ocorrem de 4 em 4 anos e sempre em países diferentes, para que todo mundo tenha condições iguais, para que todo mundo receba a festa, para que a festa não tenha nenhum preconceito, né? Nenhuma exclusão. Olimpíada é sinônimo de inclusão. E daí a gente estava falando que eles viajam antes para poder se acostumar com os horários. Então você veja, em relação ao Brasil, isso aqui, né? Em 2000 foi na Austrália, 19 horas. Em 2004 na Grécia, 6 horas. Em 2008 na China, 11 horas. Em 2012 na Inglaterra, 4 horas. Em 2016, todo mundo feliz. Em 2021, agora, né, ou 22, será no Japão, que teremos 12 horas de diferença. Então, as Olimpíadas que acontecerem às 9 da manhã serão vistas no Brasil às 9 da noite. Você já viajou para algum lugar que tivesse essa diferença de horário em relação à sua cidade? Você sabia que essa relação de horário também acontece dentro do Brasil? Já viu isso em geografia? E quando isso acontece, se você passou por isso, como foi que o teu corpo reagiu? E em 2016, a professora já fez o spoiler, nós fomos beneficiados ou prejudicados tendo as Olimpíadas aqui. Um beijo no coração, fiquem bem, até a próxima aula, tchau!